chegamos a Romanos capítulo 14, hoje é dia 6 de abril e nós estamos alegres de mais uma vez estarmos aqui presentes. Irmão Paulo Bonfim, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Irmã Edna, a paz do Senhor, irmã Edna. Que bênção, irmã Edna. Irmã Auriane, paz do Senhor. A irmã Paula Daiane também, paz do Senhor, irmã Paula Daiane. Irmã Graciane, os irmãos estão chegando, o evangelista irmão José Milton Aragão, meu amigo. Que alegria em ter o senhor aqui, o senhor praticamente todos os dias conosco. Deus abençoe, irmão Milton. O vídeo tá aparecendo a porta, não tá aparecendo você não, tá aparecendo eu, gente. Já mudou. Irmã Graciane, paz do Senhor, irmã Simone. Paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos. Vou esperar mais alguns instantes, nós já estaremos orando e começando a nossa live nesta manhã, onde nós estaremos falando de Romanos capítulo 14. Irmã Rízia, paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Nós vamos orar para a gente poder dar início à nossa live, à nossa transmissão nesta manhã. Pai, nós oramos a Ti e agradecemos ao Senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade que nós temos de estar diante de Ti, para ministrarmos a Tua palavra, para falarmos do Teu amor. O Espírito Santo seja com cada um de nós, que nesses instantes, que nesses momentos que aqui passarmos, possamos, ó meu Deus, crescermos diante de Ti, diante da Tua face, diante da Tua graça, pois o Teu amor nos inundou. E nós estamos aqui para aprendermos de Ti, para crescermos diante de Ti, seja conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Maicon Tabanês, paz do Senhor. Irmão Domingos Martins, também conhecido como China. Irmão Maiquinho, paz do Senhor a todos que chegaram, que estão conectados conosco. E nossa missão, nosso propósito é falarmos de Romanos capítulo 14. Missionária irmã Rosilma, paz do Senhor, seja bem-vinda. Então nós vamos falar de Romanos capítulo 14, um capítulo que possui 23 versículos. E esse Romanos capítulo 14, ele aborda um problema que era comum na igreja de antigamente, na igreja, no início da igreja, quando Paulo escreveu essa carta a Romanos, mas é um problema que não deixou de existir no meio da igreja. Hoje, ano de 2020, século 21, e esse mesmo problema que a igreja enfrentava naquela época continua enfrentando nos dias atuais, que é o problema de relacionamento entre os irmãos na fé. São irmãos que pensam diferente entre si e eles começam a divergir-se por questões espirituais, e isso traz sérios problemas para a vida de cada um deles e juntamente para a igreja. Paulo classifica esses irmãos aqui em Romanos capítulo 14, na realidade ele classifica em dois grupos distintos, que são os fortes na fé e os fracos na fé. Os fracos na fé ele classifica em algum momento até mesmo de débeis, ou seja, são aqueles irmãos que estão fortalecidos na fé, aqueles que são fortes na sua fé e os que são fracos na fé. E há uma divergência entre eles aqui em Romanos capítulo 14, Paulo deixa isso muito claro, mas não divergência de coisas fundamentais, não divergência de coisas essenciais, mas Romanos capítulo 14 ele trata basicamente desse problema de relacionamento entre os irmãos. Embora esses dois grupos pertencessem à família de Deus e participassem da mesma igreja, eles não estavam de acordo acerca de alguns pontos de vista da vida cristã, assim como, por exemplo, a questão de comida, bebida e dias sagrados. Então, Romanos capítulo 14, nós estamos falando de dois grupos de pessoas que Paulo nos alerta, nos escreve, falando os fracos na fé e os fortes na fé, mas nós estamos falando de pessoas crentes, aqueles que já serviam a Jesus, e mesmo servindo a Jesus, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo estando congregando, eles tinham divergências dentro dos seus pensamentos, porque essas divergências é necessário que a gente separe elas,
Porque tudo aquilo que a Bíblia é muito clara contra as questões imorais, contra as questões de pecado, isso não há dúvida quanto à questão de entendimento, de gerar dúvidas. Por exemplo, alguns pecados, por exemplo, vou dar um exemplo totalmente aleatório, bebedice, as pessoas que bebem, a Bíblia é muito clara em condenar os beberrões, e a Bíblia vai dizer que os beberrões não herdarão o reino dos céus. Então não há divergência ou discussão entre se pode ou não pode beber, isso é muito claro. Mas, por exemplo, a principal dificuldade que eles tinham ali naquela igreja a qual eles estavam, Paulo estava alertando, era principalmente a prática de comidas, de bebidas de dias santos. Por exemplo, se você pegar Romanos capítulo 14, verso 15, a Bíblia vai dizer que por causa da comida ele se contristia entre os irmãos, ou seja, havia divergência entre os irmãos, entre o comer, entre o poder comer e o não comer. E essa diferença que Paulo vai falar, e isso provocava não simplesmente a divergência, mas a ponto de gerar até mesmo escândalo nos crentes mais fracos. É o mesmo caso, se você fizer uma comparação, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 9 ao verso 13, essas mesmas pessoas, ou pelo menos os mesmos princípios, é aquele que gerou problema na igreja de Coríntios. Se você olhar também, é o mesmo problema que gerou problema na igreja aos Colossenses, Paulo escrevendo aos Filipenses de igual maneira. Ou seja, há sempre uma divisão, ou há sempre um problema entre aqueles que são os fortes na fé e os fracos na fé. Nessa manhã eu quero usar esse termo baseado nos princípios que Paulo falou em Romanos capítulo 14, que a questão de ser fraco ou de ser forte na fé é segundo os princípios e valores que nós exercemos. E Romanos capítulo 14 é muito interessante porque ele trata dessa desunião, que sempre foi um problema. O povo de Deus não é desunido agora com o problema do coronavírus. O povo de Deus não é desunido por causa de A ou de B, por causa de um ministério, de outro ministério, não. Desde os primórdios da igreja, nós sempre percebemos, até mesmo no Antigo Testamento, que haviam guerras civis. O que são guerras civis? São guerra entre a mesma nação, são guerra entre as mesmas pessoas, o mesmo povo. E havia extremamente conflitos ali familiares em Israel. E quase toda a igreja local no Novo Testamento teve de lidar com essas mesmas divisões. Essas divisões, elas não são agora, não são inovações, não. As divisões, as desuniões, as dissensões entre os irmãos, isso vem ao longo do tempo. Se a gente for perceber, você vai perceber que os judeus, eles haviam sido salvos em um contexto extremamente legalista, rígido, extremamente difícil de deixar para trás. Nós já falamos sobre isso, os judeus, aqui no estudo sobre o livro de Romanos, que os judeus, eles se apegavam extremamente à lei, ou seja, eles viviam e evidenciavam a sua fé baseado no princípio da lei. E eu já falei e eu vou repetir, a lei, apesar de ser santa, boa e agradável, mas a lei não salva ninguém. Apenas a função da lei é revelar o pecado, é apenas expor o pecado. O que salva na realidade é a fé. É a fé nesse Cristo, nesse Deus poderoso que se manifestou em forma de homem e morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E essa nova fé, ela não deveria gerar essa desunião, essas dissensões. Mas você vai perceber que a igreja formada ali a partir do livro de Atos, a partir do momento que os discípulos começam a fundar a igreja, como Jesus nos ensinou, você vai ver que começa a gerar problemas, as perseguições, as desuniões, elas começam a afetar de tal maneira o povo de Deus, que é necessário que haja uma convenção, falando em palavras nos nossos dias, uma convenção, ou se você quiser usar a palavra assembleia também, para que os discípulos pudessem resolver os problemas que até então não eram tão simples de serem resolvidos, ou pelo menos não eram problemas fundamentais da fé do cristão. Mas mesmo os problemas elementares, você vai perceber isso, se você quiser ler com cuidado depois, Atos dos Apóstolos capítulo 15, ele fala exatamente isso, ou seja, a primeira convenção, a primeira assembleia que se trata a respeito dos assuntos administrativos, a respeito de assuntos não fundamentais,
Eu vou repetir, não fundamentais quando eu me refiro são assuntos que não se remetem diretamente à questão de salvação. São assuntos que fazem parte do dia a dia cristão, mas que não estão intrinsecamente ligados à sua fé fundamental. Quando a gente trata do crente forte, a gente entende que esse crente forte, ele está de posse da sua liberdade em Cristo. Eles podiam comer, eles podiam beber, e eles não pesavam a sua consciência. Os crentes fracos, porém, naquela época, eles não apenas se abstinham dessas práticas, mas ficavam escandalizados quando outros crentes o faziam. Obviamente, quando eu estou falando dessa comida, eu não estou falando da comida normal. Eu estou falando da questão dos animais puros, dos animais impuros, daquilo que podia, daquilo que não podia comer, aquilo que a lei preceituava como um princípio para os cristãos. Então, os crentes fortes, eles não julgavam e achavam que podia comer porque eles tinham crescido em Cristo. Mas os crentes fracos se escandalizavam quando outras pessoas comiam essas mesmas comidas ou bebiam aquilo que a lei condenava. Na realidade, se a gente perceber, nenhum dos dois estava certo, porque os crentes fracos, o problema deles era a questão do julgamento, porque eles criticavam os outros irmãos, e o pecado dos crentes fortes era o desprezo. Olha que interessante essa passagem, olha que interessante esse ensino de Romanos 14. Os crentes fracos, o problema deles era o julgamento. Julgavam os outros irmãos como superiores a si, como santarrões, como aqueles que tinham melhores condições de santidade diante de Deus. Coisa que não existe amparo bíblico para isso, porque todos nós diante de Deus somos iguais. Mas o pecado dos crentes fortes era o desprezo. Os crentes fortes, eles se julgavam tão superiores aos seus irmãos, que eles não se davam ao luxo de amar os seus irmãos mais fracos na fé, aqueles novos convertidos, aqueles que ainda não tinham entendimento da fé, da mesma maneira como amavam a si mesmo. Essa diferenciação, essa dissensão, essa desunião da igreja de Romanos capítulo 14, ela não mudou muito nos nossos dias, porque hoje nós percebemos claramente esses dois grupos dentro das nossas igrejas, dentro dos princípios cristãos. Nós vemos aqueles que são os crentes que vivem julgando os outros irmãos, nós vemos os crentes que são os mais fracos na fé, que eles observam a vida dos outros irmãos como se fossem capazes de julgar a sua própria salvação. Eles observam a vida dos dirigentes, dos pastores, dos líderes, como se eles fossem próprios de condenar ou de salvar essas pessoas. Os crentes mais fracos na fé são aqueles que estão principalmente preocupados com o julgamento. Mas eu vejo de igual maneira que os crentes fortes na fé também, aqueles que já superaram essa dificuldade de julgar o seu irmão, de julgar as pessoas que estão próximas a você, que eles são capazes de desprezar as outras pessoas, são capazes de desprezar os novos convertidos, aqueles que acabaram de aceitar a Jesus Cristo. Aí eu faço uma pergunta, quem está certo dos dois? Nenhum dos dois. Quem é que pode estar certo? Ninguém. Todos os dois estão errados, porque tanto o julgamento quanto o desprezo, eles não fazem parte do povo de Deus, ou pelo menos não deveriam fazer, porque os crentes fracos, na realidade, eles pecam pelo zelo sem entendimento. Vou repetir para você, os crentes fracos, eles pecam pelo zelo sem entendimento, e os crentes fortes, eles pecam pelo entendimento sem amor. Ou seja, não basta você ter entendimento da palavra de Deus, mas não ter zelo por ela, não zelar pelos princípios da palavra na sua vida. Mas também não adianta você pecar também, ter um excesso de entendimento, achar que está entendendo tudo, mas não tem amor pela vida dos irmãos. Porque você conseguiu superar uma dificuldade, achar que o seu irmão ainda não conseguiu, que você vai condenar ele ao inferno por isso. Sabe o que é isso? Chama-se amor. Porque da mesma forma que eu e você fomos libertos, daqui a pouco os nossos irmãos serão libertos também. Essa disparidade que existia na igreja, que Paulo estava escrevendo em Roma, aos romanos, entre o desprezo e a falta de amor, entre o julgamento e a falta de entendimento, ela não ficou esquecida ao longo dos tempos, infelizmente. Infelizmente, nos dias atuais, o que nós percebemos é exatamente essa mesma disparidade. Porque se cada cristão tivesse guardado a sua convicção para si, não teria problema praticamente dentro da igreja.
Só que não foi o que aconteceu em Romanos e não é o que acontece nos dias atuais. Porque a gente não consegue não guardar os nossos próprios pensamentos, eu vou além, guardar a nossa própria língua, dobrar a nossa língua, entender os princípios de Jesus Cristo, mas nós somos prontos a criticar e a julgar os nossos irmãos. O que Paulo vem tratar em Romanos capítulo 14, nós vamos falar amanhã também no capítulo 15, é essa discussão, é essa dissensão dentre o povo de Deus por coisas não essenciais. Nós vemos quantos problemas que são gerados dentro das igrejas, dentro do convívio cristão, por coisas não essenciais. Nós não estamos discutindo a questão de a essência do evangelho, porque isso a Bíblia é muito clara em dizer para nós o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Mas quando nós partimos para coisas, eu vou chamar aqui de supérfluas, coisas que nos conduzem à salvação, mas que não são essencial, porque a essência das nossas vidas é Cristo. Então Paulo separa o capítulo 14 em duas sessões ou duas perícopas, como você queira. A primeira delas do verso 1 ao verso 12, onde Paulo fala que nós devemos acolher uns aos outros, e do verso 13 ao verso 23, onde ele fala que nós devemos edificar uns aos outros. É tão interessante a gente pensar nisso, porque é preciso Paulo dedicar 2 capítulos da sua epístola justamente para tratar dessa questão do acolhimento, da edificação, do amor ao próximo, do respeito ao próximo. Coisas que Paulo poderia estar falando de coisas muito mais essenciais para as nossas vidas. Eu já falei, eu vou repetir, Paulo vem tratando ao longo da epístola aos Romanos, do capítulo 1 ao verso 8, ele trata basicamente da questão da nossa salvação, da doutrina da justificação. Capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, ele trata da doutrina da eleição, volta-se os seus ensinamentos para o povo de Deus, para a eleição do povo de Israel. A partir do verso 12, do verso 13, ele vai tratar do uso dos dons por nós que estamos dentro do povo de Deus. Mas ele chega em verso 14, capítulo 15, é necessário que Paulo nos alerte quanto a essa questão de acolhimento entre os irmãos, a questão de nós vivermos e presenciarmos a vida das outras pessoas dentro da igreja como se fosse a minha vida, como se fosse a sua própria vida. Paulo começa então o capítulo 14, verso 1, quando ele diz assim: quanto ao que está enfermo na fé, olha que expressão que Paulo usa, enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Sabe o que é enfermo na fé? Quem está enfermo precisa de remédio, quem está enfermo precisa de cuidado. Então Paulo usa a expressão enfermo na fé para aqueles que ainda são fracos na fé, para aqueles que ainda não têm entendimento da palavra de Deus como deveria, para aqueles que ainda estão julgando os seus irmãos. Quando você se deparar com uma pessoa, com um crente, que já é salvo, que está dentro da igreja, que tem carteirinha de membro, que participa dos cultos, mas quando ele começa a julgar o pastor que prega, o irmão que canta, o irmão que está na tesouraria, o irmão que está na secretaria, ele começa a julgar o zelador da igreja, ele começa a julgar o irmão que é o líder do conselho diaconal, ele começa a julgar a irmã que é a líder da CIB, ele começa a julgar as outras pessoas. Tenha compreensão com essa pessoa, porque ela ainda é um fraco na fé, ele ainda não tem entendimento pleno. É isso que Paulo está falando, ele ainda é um enfermo da fé. E ele se dirige a essas pessoas para trazer uma compreensão da liberdade que elas precisam alcançar em Cristo, porque elas ainda são escravos de dietas, de observância de dias santos, elas são escravas de coisas que ainda vieram, que trouxeram do mundo, porque o mundo é quem julga, as pessoas do mundo é quem estão dispostas a criticar, a julgar e, se necessário for, até mesmo a matar as outras pessoas, para que elas consigam sobressair dos seus pensamentos e as suas ideias. Mas nós não, nós que somos o povo de Deus, nós que já não somos mais os fracos na fé, nós já não temos mais essa capacidade de julgar os nossos irmãos. Mas na frente Paulo vai nos alertar e nos falar isso, que cada um de nós devemos julgar a nós mesmos, porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não julgaríamos os nossos irmãos. Se nós olhássemos para os nossos próprios defeitos, nós não olharíamos para os defeitos dos irmãos. Mas aqueles que ainda são doentes, aqueles que ainda precisam, são enfermos na fé, é mais fácil julgar, é mais fácil ficar olhando a vida dos outros irmãos, é mais fácil ficar olhando o pecado na vida das pessoas que estão próximas a mim. Mas Paulo está nos alertando a termos compreensão com esses irmãos, a termos amor por esses irmãos, a acolher esses irmãos, porque esses irmãos que ele considera como fraco na fé, são irmãos que ainda não têm entendimento pleno.
E ele vai falar a partir do verso 2 e o verso 3, ele vai chamar esses irmãos que são fracos na fé de débeis na fé. Sabe o que são débeis na fé? São aqueles irmãos que são os crentes imaturos, que se sentem constrangidos a obedecer por regras legalistas com respeito à alimentação, às ocasiões de adoração. Os cristãos débeis na fé, eles julgavam e condenavam os cristãos fortes, e estes por suas vezes desprezavam os débeis. Ou seja, não adianta eu não julgar as outras pessoas, mas eu também não eu desprezar esses irmãos. Eu posso até não julgar o meu irmão, eu posso até não ser um enfermo da fé, eu posso até não ser um crítico da fé, mas se eu não tiver um amor, se eu não tiver um sentimento de compreensão pela vida dos meus irmãos, eu estou agindo assim tão quanto aquele que está desprezando. Nós precisamos entender isso, quando ele diz no verso 3, algo muito interessante para as nossas vidas, quando ele diz assim, acolhei-vos uns aos outros. Olha o que Paulo está dizendo a partir do verso 3, acolhei-vos uns aos outros. Essa é a primeira demonstração de Paulo aqui no Romanos capítulo 14, para o qual ele apresenta, ele vai falar desse acolhimento através de 4 motivos, porque não é nossa responsabilidade decidir quais são os requisitos para a comunhão cristã na igreja. Isso é algo que somente o Senhor pode fazer. Eu e você não temos o poder de julgar. Eu tenho uma frase que eu uso muito na minha vida, e eu falo isso com as pessoas que estão próximas a mim: eu não morri na cruz do Calvário para salvar ninguém. Eu não dei a minha vida para salvar ninguém. Quem sou eu para poder criticar? Quem sou eu para poder dizer que uma pessoa está no céu, eu estou no inferno? Quem sou eu para poder apontar o dedo e dizer que uma pessoa é digna ou não de receber a Jesus Cristo? Eu não morri na cruz do Calvário. Se Jesus, que morreu na cruz do Calvário, que provou o seu amor por nós, ele diz que todo aquele que crê com o seu coração e confessar com a sua boca está salvo. Quem sou eu para viver em desunião? Quem sou eu para viver em dissensões no meio do povo de Deus? Quem sou eu para me julgar superior aos meus irmãos? Sabe o que eu acho tão interessante disso? Que Paulo está escrevendo isso aos romanos, mas Paulo viveu isso e presenciou isso na formação da igreja. Se você voltar lá em Atos capítulo 11, lá em Atos dos Apóstolos capítulo 11, Deus enviou Pedro a pregar o evangelho aos gentios, mas a igreja criticou de uma tal maneira isso, porque ele tinha comido com esses recém-convertidos, com os gentios. Eu acho interessante que Pedro viveu isso na pele, assim como Paulo está nos explicando aqui em Romanos capítulo 14. A igreja chamou Pedro e disse: Pedro, você vai ter que vir aqui prestar conta para nós. Sabe por quê? Porque você está se misturando com esses gentios, porque eles se julgavam tão superiores, porque faltava amor nos seus corações. Eu vou reforçar para você, essas pessoas que vivem julgando as outras pessoas, essas pessoas que vivem analisando a vida de outras pessoas, essas pessoas que não conseguem viver sem criticar, sem viver de uma maneira exacerbada a fé que Deus o confiou às suas vidas, Paulo os chama aqui de enfermos da fé. São os crentes fracos, e eles são dignos da nossa misericórdia e do nosso amor. Não é para nós criticarmos, não é para nós desprezarmos, porque senão nós nos tornamos assim como aqueles que desprezam, que faltam amor. Mas quando nós vivenciamos e adentramos isso dentro dos nossos corações, nós percebemos que essas pessoas na realidade elas precisam de amor, elas precisam do meu carinho, do seu carinho, elas precisam de atenção, elas ainda estão nesse processo de libertação e elas precisam entender e viver isso. Entender o que, pastor? Assim como Pedro viveu isso em Atos dos Apóstolos capítulo 11, Pedro não seguiu essa verdade de modo coerente, pois em uma ocasião posterior ele se recusou a ter comunhão com os cristãos gentios em Antioquia, e Paulo precisou repreendê-lo. Olha o tanto que isso é estranho. Eu estou te falando de Gálatas capítulo 2, verso 11, 12 e 13. Em um determinado momento, Atos capítulo 11, Pedro é repreendido por causa da sua convivência, por ele aproximar-se dos gentios, e a igreja o repreende com isso. Mas quando eu vejo Gálatas capítulo 2, verso 11, eu vejo que as coisas se invertem. Aquele Pedro que foi repreendido por se misturar com os gentios, agora ele já não quer se misturar com o pessoal de Antioquia, porque o pessoal de Antioquia era formado pelas piores pessoas daquela época. A igreja de Antioquia ela foi formada por pessoas que não eram pessoas dignas de serem do seu reconhecimento perante a sociedade. Sabe o que isso acarretou? Gálatas capítulo 2, verso 11, 12 e 13, Paulo vai repreender Pedro e dizer: Pedro, não é assim que você aprendeu. Não foi assim lá em Atos capítulo 11, onde a igreja te chama e você defende de participar do evangelho aquelas pessoas que também mais necessitam. Lá em Atos capítulo 11 você estava firme, mas agora você não quer participar os irmãos aqui em Antioquia.
alegria. Ah, irmãos, um dos sentimentos piores que nós podemos ter nos nossos dias chama-se desprezo, falta de amor ao próximo. Um dos piores sentimentos que nós podemos ter é olharmos para as pessoas dentro das nossas igrejas e julgarmos como se nós fôssemos superiores, porque temos um cargo eclesiástico, porque você é um diácono, porque você é um presbítero, um evangelista, porque você é o pastor da igreja. Um dos piores sentimentos é porque você é a líder da CIB, porque você é líder disso, líder daquilo. Ei, quanto mais nós crescemos em Cristo, na realidade nós estamos diminuindo. Quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais nós devemos diminuir diante da presença dele para que ele cresça nas nossas vidas. O que Paulo está falando em Romanos capítulo 14 é que na realidade nós precisamos nos diminuirmos. É preciso que nós nos humilharmos diante de Deus para que nós possamos nos aproximarmos dos nossos irmãos, esses irmãos que causam a dissensão, esses irmãos que causam a desunião. Paulo está nos alertando que aqui em Romanos capítulo 14, que eles ainda são os fracos na fé, que eles necessitam do meu e seu amor, que eles necessitam, na realidade, não é que eu e você julgássemos essas pessoas, mas é que nós demonstrássemos amor por essas pessoas. Esses que são os fracos na fé, eles precisam ser amados, eles ainda precisam compreender a verdade do Evangelho, porque se nós compreendêssemos a verdade do Evangelho, nós julgaríamos menos, nós provocaríamos menos dissensões dentro das nossas igrejas, nós estaríamos menos dispostos ao nosso nome ser engrandecido, mas ao inverso disso estaríamos procurando vivermos uma vida de intimidade com Deus, amando mais as pessoas, respeitando mais as pessoas, vivendo a vida, os ensinamentos que Cristo nos ensinou. Porque se nós fôssemos olhar para as igrejas de hoje, do ano de 2020, século 21, eu diria que é quase impossível uma igreja que não tenha esses dois grupos de crentes que Paulo cita em Romanos capítulo 14, os cristãos que são mais fortes e os que são mais fracos. Os mais fortes, eles podem até compreender e praticar as verdades espirituais, mas os mais fracos, eles ainda não alcançaram esse mesmo nível de maturidade e de liberdade diante de Deus. Os mais fracos na fé, eles não devem condenar os mais fortes e dizer que esses são os seres espirituais da congregação. Assim como os mais fortes, eles não devem desprezar os mais fracos e dizer que esses são imaturos. É um grande jogo, é um grande caminho que nós temos que percorrer nos nossos dias. Isso não vem de hoje, isso vem de Romanos capítulo 14, mas na realidade isso torna-se um grande estímulo, saber que nosso sucesso na vida cristã não depende das opiniões ou das atitudes de outro cristão. Olha o que eu estou te dizendo. Olha o que eu estou te dizendo. É um grande estímulo para as nossas vidas. É entender e compreender que o nosso sucesso na vida cristã, ele não depende de opiniões, das atitudes de outros cristãos. Para você crescer na vida cristã, você não depende de aplauso de ninguém, você não depende de crítica de ninguém. Quantas pessoas que deixaram de cantar na igreja porque foram criticadas? Quantas pessoas que deixaram de pregar na igreja porque foram criticadas? Quantas pessoas que deixaram de ter intimidade com Deus porque em algum momento alguém levantou e disse uma crítica, fez um comentário negativo sobre a sua vida? Quantas pessoas que até mesmo hoje estão desviadas, longe dos caminhos do Senhor, por causa de palavras mal faladas dentro das nossas próprias igrejas? Porque nós, os crentes, não aprendemos a suportar os fracos na fé. Nós não entendemos que na realidade somos nós que somos fracos. Quando nós passamos a olhar para a vida do meu irmão e esqueço da minha própria vida. Quando eu passo a olhar para aquilo que está ofendendo a vida do meu irmão, por certo, porque esse pecado está revelado dentro da minha vida. Quando nós julgamos muitos os irmãos, está pecando nisso, está pecando naquilo, e eu começo a reparar muito o pecado na vida do meu irmão, é porque esse pecado está aflorado dentro da minha vida, e dentro da minha vida eu não sou capaz de reconhecer, eu não sou capaz de revelar a podridão, a imundícia do pecado que há dentro de mim. Por isso é mais fácil apontar a vida do meu irmão. Eu preciso deixar isso muito claro, que Romanos capítulo 14 nos fala. As pessoas ocupadas em ganhar almas para Cristo, elas têm mais coisas importantes a fazer do que ficar investigando a vida de outras pessoas. As pessoas ocupadas em ganhar almas para o reino de Deus, elas têm coisas mais importantes a fazer do que ficar investigando se a vida do irmão está certa ou está errada, está em pecado ou não. As pessoas ocupadas em ganhar almas para o reino de Deus, elas não têm tempo de ficar preocupada se a vida do irmão está em santidade ou não. Porque os irmãos que estão preocupados na realidade com a vida de outros irmãos são os fracos da fé.
São os enfermos que Paulo está falando aqui em Romanos capítulo 14. E ele segue a partir do verso 5, onde ele diz assim: uma faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Se você pegar essa passagem, esse trecho do verso 5, 6, 7, 8 e 9, o que nós entendemos aqui é que esse termo Senhor, ele é usado 7 vezes apenas nesses versículos. Porque nenhum cristão, nenhum ser humano, ainda que ele seja o pastor da igreja, ainda que ele seja o responsável pelas vossas almas diante de Deus, nenhum cristão, nenhum ser humano, ele tem o poder de julgar a ninguém, de fazer o papel de Deus. O que as pessoas estão fazendo hoje dentro das igrejas, elas querem ocupar o papel de Deus na vida das pessoas. Elas querem ocupar o papel de Deus a ponto de julgar as outras pessoas. Nós podemos até orar por você. Os pastores, os líderes, eles devem orar pelas suas pessoas, pelos membros. Eles podem aconselhar, eles podem até mesmo admoestar a vida das ovelhas, porque a vida do pastor é essa. A vida do pastor não é só levar ela para os pastos verdejantes, não. Se precisar usar o cajado, o pastor vai ter o amor e vai saber usar o cajado de uma maneira segura, não machucar a sua ovelha. Mas ele não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Se algum dia um líder, um pastor, alguma pessoa quiser tomar o lugar de Deus na sua vida, ei meu irmão, eu digo para você sem nenhum medo de errar que ele é um falso profeta. Se algum dia algum pastor quiser tomar o lugar de Deus na sua vida, eu diria que esse não é um pastor de ovelha, mas é um lobo, que ao invés de te conduzir a pastos verdejantes, ele pode te conduzir ao inferno. Não deixe ninguém tomar o lugar de Deus na sua vida. A prioridade na sua vida não são os seres humanos, não é teu pai, não é tua mãe, não é o teu pastor, não, a prioridade na sua vida é Deus, é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu no terceiro dia e ressuscitou para te dar vida e vida com abundância. Nós não estamos aqui para ocupar o lugar de crente, para alugar o lugar de Deus na vida de ninguém. Cada um de nós temos a própria consciência diante de Deus. O que Paulo fala em Romanos capítulo 14, a partir do verso 5, isso é uma oração, onde ele fala: cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Isso significa que cada um de nós temos que estar certo daquilo que nós fazemos perante o Senhor. E não apenas por causa de algum preconceito ou por causa de um capricho. Eu não posso obedecer a Deus e viver segundo os ensinamentos de Deus, porque alguém que me diz que é assim, eu estou contrariado, estou revoltado, mas estou fazendo você está fazendo errado. O que você tem que obedecer a Deus é pela beleza da tua santidade. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Você precisa entender e compreender isso para a igreja não sofrer as divisões que tem sofrido. A igreja tem sido enfraquecida humanamente falando, quando os cristãos permitem que Jesus Cristo não seja o Senhor dela. Se Jesus não for o centro desta igreja, ela vai ser enfraquecida. O pastor não é o Jesus da igreja, ele é o líder, é aquele que Deus o preparou para que ele tenha revelação, para que ele conduza essas ovelhas, mas ele não é a pedra fundamental dessa igreja, ele não pode ser motivo de dissensões, de discussões. A pedra fundamental da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Foi ele que morreu ao terceiro dia, foi ele que fez coisas maravilhosas. Por isso Paulo está nos alertando dessa questão das dissensões, das divisões que há entre os fracos na fé e os fortes na fé em Romanos capítulo 14. Se a gente for seguir, eu vejo Romanos capítulo 14, verso 8, onde a Bíblia diz assim: porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos ou morreremos. De sorte que ou vivamos ou morremos, somos do Senhor. Olha o que Paulo está falando. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. O meu amigo, meu companheiro de ministério, o pastor Carlos Eduardo Batista Veloso, companheiro da AD Arce 12. Deus abençoe, pastor. Muita honra receber o senhor aqui. Deus abençoe o senhor, pastor Carlos Eduardo. Nós estamos falando de Romanos capítulo 14 para as pessoas que chegaram depois. O verso que eu li, o versículo que eu li, Romanos capítulo 14, verso 8, ele trata da nossa primeira responsabilidade para com o Senhor. Se os cristãos dirigissem a Deus em oração em vez de dirigir-se aos irmãos com críticas, as igrejas teriam uma comunhão mais forte. Olha o que Paulo está falando no 14:8, porque se vivemos para o Senhor, para Ele vivemos, mas se morremos para o Senhor, para Ele morremos. Nós precisamos dirigir a Deus em oração em vez de dirigirmos aos nossos irmãos em críticas, em calúnias, em dissensões, em divisões dentro da própria igreja.
O que não deveria ocorrer, o grupo de A, o grupo B e o grupo C. Não, esse faz aquilo, aquele não faz. São divisões que são criadas dentro da própria igreja. Aí Paulo vai falando, se nós já morremos para o mundo e vivemos para Cristo, por que fazemos isso? Porque nós não andamos ainda em novidade de vida, porque ainda dentre nós que são os fracos na fé, daqueles que necessitam do nosso amor. Aí ele vai a partir do verso 9, onde ele diz, foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. Aí ele vem no verso 10, mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Ah, meu Pai amado, quão difícil a gente falar essas coisas nesses dias, quão difícil a gente pregar essa essência do Evangelho nesses dias, porque isso não gera ibope, porque as pessoas não estão querendo aprender a essência da palavra, elas querem aprender aquilo que faz bem para a alma, aquilo que massageia o ego. Mas eu não estou aqui para falar aquilo que você quer ouvir, eu estou aqui para falar o que Paulo falou em Romanos capítulo 14, a essência do Evangelho, a essência dessa vida cristã. Sabe, Paulo está nos alertando e nos perguntando, por que nós estamos julgando tantas pessoas? A gente julga muito mais do que ama, a gente despreza muito mais do que respeita, a gente torce contra misericórdia, mas eu estou falando a verdade. A gente torce contra o irmão para que ele não prospere no ministério, para que ele não avance. Isso são dissensões que são geradas dentro das nossas próprias igrejas. Sabe o que são essas pessoas? Fracos na fé. São pessoas que ainda não entenderam a essência do Evangelho. São pessoas que ainda não consideram, como Paulo escreve aos Filipenses, dizendo, cada um considera o seu irmão superior a si mesmo. Nós nos consideramos superiores. Nós nos consideramos como se nós fôssemos bons e que os nossos irmãos, todos eles, são inferiores a nós. Não existe crente melhor do que o outro. E Paulo vai nos alertar aqui, Romanos capítulo 14, a partir do verso 10, sobre o tribunal de Cristo. Pastor, e o tribunal de Cristo? Isso aqui daria só uma aula, só uma live de 1 hora para me falar sobre o tribunal de Cristo. Mas eu vou resumir de uma maneira muito simples para você. O tribunal de Cristo, Paulo escreve aos Coríntios, nos falando sobre o tribunal de Cristo, onde todos nós compareceremos. Nós quem? Os crentes, os salvos. Mas para que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo? É porque é onde as nossas obras dos cristãos serão julgadas pelo Senhor. Eu estou falando de crente. Quem vai comparecer diante do tribunal de Cristo são os crentes, onde as suas obras, elas serão julgadas. Mas julgadas de que maneira, pastor? Julgadas pela sua essência, pela sua materialidade, por aquilo que eles fizeram. Qual foi a intenção com que nós fizemos isso? O tribunal de Cristo, ele vai nos separar entre os fracos e os fortes, entre aqueles que foram edificados e aqueles que destruíram a vida dos seus irmãos. Paulo está nos alertando, pois todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Por isso eu te digo uma palavra nesta manhã: cuidado com a sua língua, cuidado com o seu julgamento, cuidado com a sua crítica, cuidado com aquilo que você tem escarnecido do Evangelho nesses últimos dias. Nós vemos uma enormidade de pessoas falando tantas coisas nesses dias. E tem muitas coisas boas, muita gente ensinando coisas verdadeiras na internet, no Instagram, no YouTube, no Facebook, por todos os lados, as pessoas falando verdades. Mas enquanto isso, tem muita gente falando besteira, tem muita gente ensinando besteira, tem muita gente iludindo o povo de Deus. Tem muita gente que perante o tribunal de Cristo serão julgados por aquilo que falaram, por aquilo que vivenciaram, pelos julgamentos que emitiram nesses dias. Mas aí Paulo fala a partir do verso 13, como nós falamos, o primeiro que eu falei, que ele divide essa sessão de Romanos capítulo 14 em 2 sessões, do verso 1 ao verso 12, ele está tratando do acolhimento uns para com os outros, ou seja, o acolhimento dos cristãos. E a partir do verso 13 até o verso 23, Paulo vai tratar especificamente da questão da edificação desses irmãos, porque uma coisa é o acolhimento, outra coisa é a edificação. Enquanto no verso 1 ao verso 12 ele está tratando desse acolhimento, dessa vivência dos irmãos dentro das igrejas, dentro do povo de Deus, a partir do verso 13 ele trata essa edificação de uma forma que não é sobre a relação entre servos e senhores, mas sim sobre a relação de irmãos, o princípio do amor fraternal. Qual é o princípio do amor fraternal? Jesus. Qual é o princípio
princípio do amor fraternal? A edificação em Cristo Jesus. O amor fraternal que Cristo nos ensinou, ontem eu falei sobre isso, quem acompanhou na live ontem, de João capítulo 3, Jesus está relatando sobre a vida de Nicodemos. Nicodemos aproxima-se de Jesus por dois motivos. Primeiro, ele vai à noite com vergonha, mas ele aproxima-se de Jesus Cristo por causa dos milagres que eles estavam fazendo, por causa dos sinais que eles estavam emitindo. Eu não posso servir a Jesus por causa dos sinais. Eu preciso ser edificado em Cristo de uma tal maneira que os sinais sejam consequências da minha vida. A minha fundamentação da minha fé é a cruz do Calvário. A fundamentação da minha fé é o sangue de Jesus Cristo que foi vertido, e a partir disso eu tive a oportunidade de ser justificado, os meus pecados foram perdoados, eu alcancei a salvação em Cristo Jesus, e a partir disso a minha vida foi transformada. O que vem depois disso é lucro. A fundamentação da minha fé, essa edificação é isso. A edificação não é o meu pastor, a edificação não é a minha igreja, é a igreja que eu digo, o templo físico. A edificação da minha vida, dos meus princípios cristãos, não é a cidade onde eu congrego, onde eu participo. Tudo isso é bom, tudo isso é louvável. Nós já falamos sobre isso na submissão das autoridades, que o mesmo Paulo tratou disso em Romanos capítulo 13, nós falamos disso na sexta-feira. Mas a essência do meu evangelho, da minha fé, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E não adianta você pensar que não. Aí Paulo vai falar a partir do verso 13, no verso 14, onde ele diz que os cristãos exercem uma influência mútua. Olha o que ele diz no verso 14: eu sei, estou certo no Senhor Jesus Cristo, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele a quem a toma por imunda. Para esse é imunda. Sabe como nós sabemos que uma coisa é imunda? Quando nós tomamos aquela coisa para nós. E isso gera uma geração mútua entre os cristãos, entre os irmãos. Porque se eu não participo das coisas imundas, como que eu vou saber que é imunda? Se eu não tenho legalidade sobre a imundícia do mundo, sobre a minha vida, como que eu vou exacerbar essa imundícia dentro da minha vida? Mas a partir do momento que eu gero a imundícia, o pecado dentro da minha vida, a maior alegria de um doente é que outro esteja doente. A maior alegria de um pecador é perceber que há o mesmo pecado na vida de outro irmão para ele poder se justificar. Eu não baseio a minha fé pela vida de santidade das outras pessoas que estão próximas a mim. Eu não olho para as pessoas que exercem, ou pelo menos tentam exercer uma vida de santidade. Mas é mais fácil olhar para a vida dos pecadores, dos miseráveis, daqueles que são doentes da fé, que são os fracos da fé. Porque quando meu irmão peca, a minha ilegalidade, a minha imundícia, ela é revelada na vida de outro irmão. Se o irmão faz, eu também posso. Se esse irmão for um líder, então, misericórdia. Nós podemos entender e precisamos entender que nós não podemos ser uma causa de tropeço, de entristecimento a outros irmãos. Eu vou te dar um conselho para você. Isso é um conselho de alguém que vive evangelho 24 horas na sua vida para a honra e a glória do nome santo do Senhor. Não seja um tropeço na vida de ninguém. Não se apega a pequenas coisas. Não se apega a coisinhas dentro das igrejas. Quantos problemas que nós temos nas nossas igrejas por causa de coisinhas. Quando eu estou dizendo coisinhas, eu estou dizendo de uma flor, eu estou dizendo de um pedestal, eu não sei, por causa de um microfone, por causa de um sei lá o que. Ei, não se apega as pequenas coisas, porque isso gera dissensões, isso gera problemas dentro das igrejas. Mas que você seja edificado e fortalecido, que você não entenda e compreenda que primeiro, onde Paulo escreveu na primeira carta dos Coríntios, capítulo 8, verso 1, ele diz que o saber ele pode até ensoberbecer, quase que não sai. O amor ele pode ensoberbecer, mas o amor é quem edifica. Não seja um sábio aos seus próprios olhos, não seja um sábio aos seus próprios conhecimentos, mas seja uma pessoa que ame as outras pessoas, que ame aqueles que ainda julgam, aqueles que ainda criticam, porque eles necessitam desse amor. Que você não despreze essas pessoas, mas que você entenda, você que é um cristão mais forte na fé, que você possui um conhecimento espiritual, mas se não praticar o amor, seu conhecimento ofenderá o mais fraco. Não adianta conhecermos a Ele, mas não vivermos o amor que Ele nos ensinou. Nenhuma coisa de si mesma é impura, é o que Paulo está falando em Romanos capítulo 14, verso 14. Aí a partir do verso 16, o verso 17,
Ele vai tratar das nossas prioridades como cristão. O que Paulo vai falar disso a partir do verso 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. O que Paulo está falando aqui no verso 17, o verso 18, é que os fariseus da antiguidade, é assim como muitos cristãos que têm hoje, eles têm uma tendência de concentrar-se nas coisas minuciosas. O evangelista Momilton Aragão até já me ajudou isso, falou mais atrás na live, mas se você tiver uma Bíblia aí, quiser abrir lá comigo, Mateus capítulo 23, verso 23, olha o que o Mateus fala lá, é o mesmo que Paulo está falando aqui em Romanos capítulo 14, verso 17. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais da hortelã, do entro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas, ou seja, não é só essa que é verdade, é a outra também, são as duas coisas que são verdades, porque não adianta também você viver o amor, mas não viver uma vida de hipócrita, você não dizima, não espera o cominho, nem um endro, não se importa com a lei, mas também não adianta você viver tudo isso e não ter um amor dentro da sua vida. Aí ele ainda vai falar no verso 24, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Sabe quem são esses hipócritas? São aquelas pessoas que se apegam a pequenas coisinhas dentro da igreja. O irmão não deu paz do Senhor para ele hoje, eu já não vou mais na igreja, eu não vou mais ser crente. Você não é crente por causa do irmão que não te deu paz do Senhor, você é crente por causa da cruz do Calvário. Jesus te provou um amor muito maior do que isso. Eu não vou hoje para a igreja porque nem me ligou para convidar. Eu não vou mais para a igreja porque ninguém vem na minha casa para me visitar. Eu não estou diminuindo as responsabilidades da liderança da igreja, mas eu quero te dizer que a sua fé não pode ser firmada nessas pequenas coisas. A sua fé não pode ser fundamentada em coisas que podem te atrapalhar de viver a essência do evangelho. As nossas prioridades não devem ser coisas externas, mas sim coisas externas. Pastor, qual é então a prioridade na minha vida? A retidão diante de Deus, a paz e o amor. Isso é o fundamental da vida do cristão que Paulo me ensina em Romanos capítulo 14. Eu preciso ter retidão para com Deus, eu preciso ter paz para com Deus, e eu preciso ter alegria nesse evangelho que é maravilhoso para a minha vida. Porque não adianta a gente pensar que vai viver de coisas externas. Se nós vivêssemos de coisas externas, nós estaríamos todo mundo desviado agora nesse tempo. Porque nós não estamos indo para o templo, nós não estamos adorando juntos. Se nós vivêssemos pautados das coisas eternas, nós estaríamos desviados, mas muito pelo contrário, nós não estamos adorando no templo, nós não estamos cultuando a Deus nos templos, mas temos cultuado dentro das nossas casas, temos a oportunidade de orar nas nossas casas, junto às nossas famílias. Talvez nós vamos sair dessa epidemia, vamos sair dessa pandemia, muito mais crentes, muito mais acreditando na volta do Senhor Jesus Cristo, vamos sair dessa pandemia, glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor. Nós vamos sair dessa pandemia, talvez muito mais dispostos a viver a essência do evangelho, a julgarmos menos, a criticarmos menos, mas a amar mais o meu irmão, a amar mais as pessoas que são os fracos na fé, a amar mais aqueles críticos das igrejas, aqueles homens e mulheres que não contentam-se em não falar das outras pessoas. Entenda que eles são doentes, entenda que eles precisam de amor, eles precisam de atenção, para que eles não destruam, não causam dissensão dentro das nossas igrejas. Sabe quais são as nossas prioridades? A harmonia. A melhor coisa do mundo é quando nós vivemos em harmonia dentro das nossas famílias. Aí Paulo vai terminar a partir do verso 19, onde ele diz assim: sigamos pois as coisas que me servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Olha o que ele está dizendo: edificação de uns para com os outros. Tanto o cristão forte quanto o fraco precisam crescer. Olha o que eu estou te dizendo. Paulo está caracterizando ao longo de Romanos capítulo 14 os cristãos fracos e os fortes. Mas ele está dizendo que os dois precisam crescer. Como assim, pastor? O mais forte precisa crescer em amor, enquanto o mais fraco precisa crescer em conhecimento. O cristão que se considera forte em Cristo, ele precisa crescer em amor, ele precisa amar cada vez mais. E aquele que é fraco na fé, aquele que ele chama de doente na fé, aquele que ainda precisa crescer, precisa buscar conhecimento de Deus. A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria que peça a Deus. Se você não consegue controlar a sua língua, se você não consegue controlar o seu julgamento, se você não consegue controlar as suas críticas, busque conhecimento de Deus. Os cristãos mais velhos devem usar de amor e paciência para os crentes mais novos não tropeçá-los.
Por que nós julgamos tanto e amamos menos? Porque quando nós estamos amadurecendo na fé, nós precisamos e podemos ajudar outros cristãos a crescer também. Eu tenho trabalhado ao longo dos anos, ao longo dos tempos, essa questão do amor, de ajudar outras pessoas a crescerem. Mateus capítulo 28, a partir do verso 19, a Bíblia trata a questão da grande comissão, de fazermos discípulos. Ao longo dos anos eu tenho trabalhado isso nas congregações pelas quais Jesus nos permitiu passarmos. O que vai ser de nós se não fizermos discípulos? O dia que você sair desse cargo que você ocupa, você precisa deixar uma pessoa melhor do que você. A função de Jesus na terra foi revelar o seu amor para a população como um todo, foi deixar e trazer a salvação, mas por outro lado foi formar discípulos, para que as outras pessoas, ao olhassem para mim, para você, entendesse isso. E as pessoas olhassem para mim e chamassem ali, vai um cristão. O que são cristãos? São pequenos cristos, são pessoas que representam a glória de Deus. Nós precisamos entender isso, que os cristãos não devem impor as suas opiniões sobre os outros. Se você quiser impor a sua opinião e os seus valores para os outros, você vai entrar em conflito dentro da própria igreja. Nenhum cristão pode tomar emprestadas as convicções de outro e ter uma vida cristã honesta. Olha o que eu estou te dizendo, nenhum cristão pode tomar emprestadas as convicções de outros. Eu não estou falando de fundamentos da fé, porque isso a Bíblia é muito clara. Mas às vezes Deus permitiu a mim uma coisa que não permite a você, às vezes Ele permitiu a você uma coisa que não permitiu a mim. Eu não estou falando de fundamentos, porque quando eu estou dizendo de fundamento, a Bíblia é fechada, prego batido e ponta virada. Eu estou falando de coisas que vai adentrando, coisas modernas. Eu não sei o que é que você está pensando aí nessa manhã, mas não tome a sua vida como exemplo pela vida dos seus irmãos. Tome a sua vida pelo exemplo de Cristo. Tome a sua vida pelo exemplo dos discípulos, por aqueles que Jesus Cristo nos ensinou. Mas acima de tudo, não esqueça da sua consciência, porque dentro de você tem um Espírito Santo te acusando, dentro de você tem um Espírito Santo para te dizer o que você pode e o que você não pode, dentro de você tem um Espírito Santo para falar para você por qual caminho você deve perseguir. Mas se você já não tem mais esse Espírito Santo, eu convido você a aceitar Jesus novamente. Se o Espírito Santo não tem te indicado o que você deve e o que você não deve, eu quero convidar você a aceitar Jesus novamente nesta manhã, a você parar de criticar as pessoas, de julgar as outras pessoas e passar a viver uma vida da essência do Evangelho, que é o amor de Cristo. É isso que Paulo está nos convidando aqui em Romanos capítulo 14, é que nós passamos a importarmos muito mais com as nossas próprias vidas, com aquilo que o Espírito Santo está me acusando, com aquilo que o Espírito Santo está me acusando. Se o Espírito Santo já não fala mais com você, você precisa reconciliar com Ele. Você precisa novamente entender que Ele é a essência, Ele é o princípio da sua vida. Só que nós temos também que entender uma outra coisa, que o conhecimento ele tem que ser contrabalanceado pelo amor. De outro modo, o saber destruirá em vez de edificar. Não adianta crescermos todos os dias no conhecimento, mas não crescermos na graça. Não adianta sermos sábios aos nossos próprios olhos. Não adianta sermos o maior teólogo de Palmas, mas se eu não vivo o amor. Não adianta lermos 20 livros por mês, não adianta termos conhecimento da doutrina da justificação, da eleição, não adianta termos conhecimento de todas as doutrinas bíblicas, mas se eu não pratico o amor, se eu não vivo o amor, se as pessoas não enxergam o amor na minha vida, nesse momento difícil que nós temos vivido, que nós temos enfrentado, a minha pergunta para você é, como você tem demonstrado o seu amor para com as outras pessoas? Quais são as atitudes que você tem demonstrado que Cristo está dentro da sua vida? Que você ama mais e critica menos, que você ama mais e julga menos, que você ama mais e está menos disposto para que o teu nome seja engrandecido, mas que o nome de Jesus seja engrandecido através da sua vida. É isso que Paulo está falando em Romanos capítulo 14, que os cristãos, eles podem até ter convicções diferentes sobre várias coisas, mas eles devem manter firmes-se a elas em amor. Por isso que nós temos muitas igrejas, eu não sei quantificar quantos ministérios que nós temos, evangélicos, eu estou falando de igrejas evangélicas. Eu não sei quantas pessoas que tem por aí dizendo do amor de Cristo. Pastor, você está criticando, muito pelo contrário. Quem sou eu para dizer que igreja A ou igreja B vai ser salva? Porque na realidade placa de igreja não salva ninguém.
Você ser membro, você filiado à Assembleia de Deus Nação Madureira, isso não é garantia de salvação. A garantia de salvação é que você seja um crente forte na fé, seja um crente que busque a edificação, mas que acima de tudo busque viver o amor, busque demonstrar o amor nas suas palavras, nas suas atitudes, na sua maneira de se comportar perante a sociedade. Que as nossas igrejas possam viver a essência desta palavra, que as nossas igrejas possam viver todos os dias buscando essa essência, amando mais e julgando menos, preocupados com aqueles que ainda são fracos na fé, preocupados com aqueles que são ainda doentes na fé, como Paulo diz. E eu quero encerrar dizendo a você, vou ler o verso 22 e o 23 de Romanos capítulo 14, onde Paulo diz: tens tu fé? Tenha-te em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas, se come, se está condenado, porque não come por fé, e tudo quanto não é de fé é pecado. Se não é de fé, é pecado. Se você faz não é para engrandecer o nome de Cristo, está errado. Se as suas atitudes no meio da igreja, no meio do povo de Deus, elas não servem para edificar a vida dos seus irmãos, você ainda é um fraco na fé. Você ainda é um doente na fé, que precisa do amor das outras pessoas. Paulo está nos alertando em Romanos capítulo 14, que nós, eu e você, possamos tolerar, possamos amar aos nossos irmãos. E eu encerro essa live, eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua casa, dizendo a você, já falta só 1 minuto e meio, eu quero dizer a você, se nós amássemos mais e julgássemos menos, nós estaremos ganhando muito mais pessoas para Cristo. Se nós nos preocupássemos em evangelizar mais, sairmos de dentro das 4 paredes, nós estaríamos muito menos preocupados com os pecados dos nossos irmãos. Tira o cisco, tire a trave que há sobre o teu olho e comece a olhar para a grandeza de Deus que Ele tem feito na minha e na sua vida. Eu não sei se você é um fraco na fé, se você é um forte na fé. Se você é um fraco, porque Paulo está falando em Romanos capítulo 2 que só tem esses dois. Os fracos e os fortes. Os fracos precisam crescer em conhecimento e os fortes precisam amar mais. De todo jeito, nós temos que tomar uma atitude nas nossas vidas. Seja fraco ou seja forte. Se você é fraco, você precisa crescer em conhecimento. Se você é forte, você precisa amar mais as outras pessoas. Pai, nós oramos a Ti e agradecemos por mais essa live, por mais essa oportunidade que nós temos de ministrar a Tua Palavra. Espírito Santo, que o Senhor abençoe esses homens e essas mulheres que estão nas suas casas. Espírito Santo, que não, aquilo que eu não consigo falar, que o Espírito Santo possa revelar a vida de cada um deles. Deus abençoe a todos os irmãos, proteja cada um deles. Espírito Santo, os dias são maus. Nós temos enfrentado dissensões, brigas, meu Deus, críticas dentro das nossas próprias igrejas. Pai, isso não é de hoje. Isso começou desde o Antigo Testamento com guerras civis. A divisão, meu Deus, das 12 tribos já é um exemplo claro disso. Esaú e Jacó é um exemplo claro disso, que já havia brigas e dissensões e críticas desde o Velho Testamento. Pai, mas nós oramos para que o Senhor nos ensine cada vez mais a amar mais os nossos irmãos, a criticarmos menos, a julgarmos menos, a vivermos mais a essência do Evangelho. Espírito Santo, eu não sei, meu Deus, quem são os fracos e quem são os fortes nesta manhã, mas aqueles que estão nas suas casas ouvindo esta palavra, que eles sejam alcançados por Ti e que juntos, ó meu Deus, nós possamos parar de brigarmos, possamos parar de criticarmos, possamos parar de julgarmos, mas que juntos em um só propósito possamos evangelizar e falar do Teu amor. É a oração que eu faço nesta manhã. Seja com cada um dos Teus filhos para a honra e a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Irmão Marco Tabanês, Deus abençoe os irmãos lá em Brasília, Deus abençoe vocês, irmã Oriane, irmã Socorro, Deus abençoe todos vocês, missionário irmã Rosil, irmã Felipe, eu vi a irmã Eliane, a irmã Milane, irmão Ezequiel, pastor Paulinho, Deus abençoe meu amigo, deixa eu ver quem mais, a irmã Risa eu já falei, irmão Aguinaldo, irmão Arnaldo, irmão Lisboa, que eu não sei quem é, Lisboa Oficial, Deus abençoe você, irmão João, Deus abençoe irmã Carla Milena, irmão Magno, todos vocês, irmã Camila, irmã Nazaré, Deus abençoe vocês, irmão Marquinho, sempre por aqui, Deus abençoe irmão Marquinho, irmã Leila, Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe, obrigado, se Deus assim me permitir, nós estaremos de volta amanhã, ao meio-dia, falando de Romanos capítulo 15,
Romanos capítulo 15, amanhã ao meio-dia. Você que é da Arça 112, eu quero falar com você específico. A secretaria da igreja está aberta todos os dias das 8 ao meio-dia. Se você precisar pegar a sua revista da Escola Bíblica Dominical, se você quiser dar uma palavra, nós estamos aqui à disposição dos irmãos. Das 8 ao meio-dia a igreja está ficando aberta. Você que precisa procurar a tesouraria, a secretaria, você que precisa conversar com o pastor, você que, enfim, precisa vir à igreja. Pastor, eu não quero fazer nada, eu quero ir lá para a igreja orar. Pode vir que a igreja está aberta. De 5 da manhã a meio-dia, todos os dias, nós estamos aqui para a honra e a glória do nome santo do Senhor. Deus abençoe a todos, obrigado pela audiência, obrigado pela participação, e se você puder, amanhã nós estaremos juntos tratando de Romanos capítulo 15. Deus abençoe a todos e obrigado.